Abra sua Bíblia no texto de 2 Reis, capítulo 4. Precisa de mais grave aqui, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 37. 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 37. Você que nos acompanha pela internet, estamos aqui meditando sobre a família e nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ela, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E, chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Quando chegando ela ao homem de Deus, ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está amargurada, e o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz, nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinou-se à terra. Então tomou seu filho e saiu. Deus bendito, fala-nos através da tua bendita palavra nesta noite. Que o Senhor dê graça ao teu servo para anunciá-la e que o Espírito do Senhor possa trabalhar em cada mente, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu extraio o tema dessa reflexão de uma pergunta que aparece no texto de forma repetida, que é exatamente a pergunta que aparece no versículo de número 23 e no versículo de número 24. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem contigo? Então a pergunta que será tema da nossa fala nessa noite é exatamente esta: como vai a sua família? Essa é uma pergunta que é muito comum entre nós. Nós a fazemos instintivamente, mesmo sem esperarmos resposta. Como é que você vai? E a gente não tem interesse em saber a resposta. Ou então alguém nos pergunta sem também ter o interesse de saber a resposta. Você já deve ter feito essa pergunta: e aí, como é que você vai? Vai tudo bem? E a gente já emenda em outro assunto, porque não é tão relevante para nós a resposta daquela pessoa. Foi a pergunta que Eliseu fez e mandou Geazi fazer àquela mulher, uma sunamita. Nós aprendemos aqui do texto que uma tragédia se abateu sobre a casa daquela mulher. E eu quero, na introdução, destacar pelo menos 3 verdades. A primeira delas é que não existe família perfeita. Existe família saudável, mas família perfeita não, por uma razão absolutamente clara e lógica, porque não há pessoas que sejam perfeitas. No casamento, não são apenas 2 pessoas que passam a construir uma casa, uma família, são 2 histórias familiares que se juntam para formarem uma outra história familiar. Todas as famílias enfrentam algum tipo de problema em algum momento da vida. Problema com doença, um problema com desemprego, a morte de um ente querido, um problema de traição, um filho nas drogas. E eu poderia desenhar várias situações que acometem
todas as famílias e que nos levam à conclusão de que não existe família perfeita. Repito, existe família saudável, mas família perfeita não. Segundo lugar, na introdução eu quero dizer que famílias tementes a Deus não estão isentas de problemas. Se a primeira afirmação é clara, a segunda é uma conclusão absolutamente lógica. A compreensão rala da fé, que muitos têm, sugere equivocadamente que o crente que ora, que lê a Bíblia, que jejua, que dá o seu dízimo, que vai ao jardim de oração, que frequenta a escola dominical, que estas ações isentam a pessoa de dificuldades. É uma compreensão rala, é uma compreensão frágil, porque famílias tementes a Deus não estão isentas de uma tragédia, não estão isentas de uma fatalidade. Nenhuma família. Há um amigo pastor, a quem eu admiro muito, e que não vem ao caso citar-lhe o nome, que viveu uma tragédia, ou duas tragédias, num espaço muito curto de tempo. Um filho que enveredou pelo caminho tenebroso das drogas. E aquela família foi alcançada por uma tragédia, porque o menino se perdeu, amizades inadequadas influenciaram a sua vida, e ele veio a morrer numa troca de tiros com a polícia. É uma tragédia que eu não consigo imaginar na vida de ninguém, menos ainda na vida de um pastor. Mas não parou por aí. 2 filhos, e o segundo deles, um médico, com uma formação extraordinária, sofreu um acidente de carro na entrada de Macaé, estraçalhou o carro, estraçalhou o filho. Eu acompanhei o culto fúnebre pela internet, e eu me emocionava, tentando imaginar o inimaginável: sepultar o segundo filho. Mas se trata de um pastor, de um homem de Deus, de um exímio pregador da palavra de Deus. Como entender isto? É porque famílias tementes a Deus não estão isentas de problemas, de tragédias, de fatalidades. Há aqueles que olham para as lutas dos crentes e rapidamente tecem um diagnóstico: é problema espiritual. Ou então, é pecado. Porque nós temos uma visão muito superficial das dificuldades da vida. E às vezes até, ao invés de ajudarmos as pessoas, nós colocamos um peso de julgamento que a pessoa não precisa. Então essa é uma verdade. Mas ainda uma outra verdade que eu quero destacar antes de entrarmos na análise desse texto, que é a seguinte: a maneira como nós lidamos com os problemas que afetam a família diz muito do tipo de fé que nós temos. Como é que você lida com os seus problemas? Como é que você, servo de Deus, lida com o imprevisto? Com a fatalidade que tira o nosso chão, que nos coloca num limbo de perguntas, de muitas interrogações e poucas exclamações.
de muitas perguntas e poucas ou nenhuma resposta. Como é que você lida com isso? Me lembro da fala de Abacuque, precisa ser relembrada, quando ele diz assim no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Pense bem, a realidade econômica de Abacuque era a realidade fundamentada na pecuária e na agricultura. O gado que morresse lá no pasto representava fome no dia seguinte. A plantação que viesse a se perder trazia as suas consequências de forma imediata. E ele completa dizendo, ainda que tudo isto aconteça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Há pessoas que vivem uma gangorra espiritual, que se relacionam com Deus como se Deus fosse um garçom pronto a atender às suas petições. Se aborrecem com Deus quando Deus diz não. Mas a vida é assim. Então a maneira como nós lidamos com os problemas que afetam a família diz muito do tipo de fé que nós temos. Você observou no verso 14 que a sunamita não tinha filho. O texto não diz que ela era estéril, mas diz que não tinha filho, que seu marido era velho. Ou seja, do ponto de vista humano, parece-nos que ela não agasalhava mais o sonho da maternidade. E para uma esposa israelita, a falta de filhos era uma grande vergonha. Por exemplo, o que aconteceu com Raquel, Gênesis capítulo 30, versos 22 e 23. Lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Gênesis 30, 23. E ela concebeu e teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Porque para uma israelita não ter filhos era uma vergonha. O mesmo é dito de Isabel. Lucas capítulo 1, versículos 24 e 25, onde lemos assim. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma, isto é dádiva do Senhor para mim, eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. E aqui está uma mulher, sem filhos, vai ao profeta, e o profeta, tomado de um sentimento de gratidão, pela generosidade que esta mulher mostrava sempre que aquele homem de Deus passava por lá, conforme diz o texto no versículo 8, Eliseu a chama e pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Ela não pediu um filho, mas ele observou que ela não tinha filho. Geazi disse, olha, ela não tem filho. E o homem de Deus lançou uma promessa. Mas o menino morreu. E há algo interessante aqui no texto, irmãos. Porque o menino morreu, alguns sugerem que ele talvez tivesse em torno de 5 anos, idade que já possibilitava ir ao campo, onde o seu pai, e trabalhar com seu pai. O menino morreu, e ela então o coloca
sobre a cama do homem de Deus, versículo 21, fechou a porta e foi buscar ajuda. Olhe para mim. Foi a mulher quem primeiro buscou ajuda. Eu quero dizer aqui uma coisa para nós os homens. Normalmente, é a mulher que busca ajuda para a sua família. Por questões culturais e pelo orgulho, o homem é mais resistente a buscar ajuda. Eu quero citar um texto de um livro que vale a pena ser lido, sobretudo pelos homens, intitulado Homem ao Máximo. Lá naquele livro o autor diz assim, abre aspas, de modo geral, os homens não assumem uma posição clara, preferindo omitir-se. Simplesmente vão vivendo a vida sem assumir o seu papel e, como natural é que, quando alguém se omite, outro acabe preenchendo o seu espaço, as mulheres estão sendo levadas a ocupar as áreas que eles abandonaram. O resultado disso tudo são homens, mulheres e crianças frustrados, irritados e um número cada vez maior de indivíduos em crise de identidade. As mulheres buscam mais. Aqui mesmo nessa comunidade, quantas realidades de homens que não são protagonistas da sua família, são coadjuvantes. Isso poderia nos levar a outras reflexões. Pode ser que isso explique, em alguma medida, a confusão de identidade sexual na vida de muitos. Não há identidade do homem, não há identidade da mulher. E essa indefinição se projeta na vida dos filhos. Então, é interessante, porque o texto diz que o menino morreu e a protagonista da história foi uma mulher cujo nome não é citado, mas a sua história está aqui, latente, no texto sagrado, saltando do texto sagrado. O homem, o seu marido, apenas aparece de forma muito delicada. E vale a pena a gente pensar sobre isso. Ela era uma mulher rica, versículo 8. Era uma mulher generosa, acolheu Geazi. E quando acolheu Geazi e Eliseu, é interessante que quando o menino morre, e ela vai até Eliseu, e Eliseu manda Geazi com seu bordão, e ela disse assim, não, de jeito nenhum, ela queria era Eliseu. Eu colocaria isso da seguinte forma, por que falar com o príncipe se eu posso falar com o rei? Por que falar com o príncipe se eu posso falar com o rei? Meus irmãos, ela não havia pedido um filho, como nós vimos aqui. E aquele homem de Deus foi bênção na vida desta mulher. Quero chamar a sua atenção ainda para o versículo 9 e versículo 10. Disse ela a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Um homem de Deus precisa de coisas simples. Precisa de uma cama para descansar, de uma mesa e de uma cadeira para estudar, e de um candeeiro para enxergar. Eu vejo aqui, está reverberando aqui um pouquinho, irmão, por favor. Eu vejo aqui que o homem de Deus precisa de coisas simples. Uma cama para descansar. O homem de Deus precisa descansar.
Essa semana vamos tirar um tempo para descansar com a nossa filha. Eu vi uma história muito interessante de um grande pregador, muitos anos atrás, que estava viajando de trem na primeira classe. Aí encontrou um crente que o conhecia e disse assim: aí, pastor, gastando o dinheiro do Senhor? Você sabe qual foi a resposta dele? Não, eu estou poupando o servo do Senhor. Precisa de uma cama para descansar. Tem gente que acha que o obreiro não precisa descansar. Precisa de uma mesa e de uma cadeira para estudar. O homem de Deus precisa estudar. Ele pode até não pregar bem, mas precisa estudar bem, se preparar bem. E precisa de um candeeiro para enxergar, não apenas enxergar a letra, não apenas enxergar o que está diante dos seus olhos, do ponto de vista físico, mas precisa enxergar o seu tempo. Precisa fazer uma leitura adequada do seu tempo. Precisa estar entre as pessoas. Eu digo para os candidatos ao ministério que o pastor precisa ter cheiro de ovelha. Se ficar em gabinete vai ter cheiro de livro, mas é entre as pessoas que ele tem cheiro de gente. Diante dessa não pequena introdução, agora sim a gente vai ao desenrolar do sermão. Pausa para aquela pergunta de sempre. Estão comigo até aqui? Amém? Um problema chegou à casa da sunamita. E foi grave. A morte desequilibra qualquer pessoa. Tira o chão. Ontem, quando nós estamos indo para o Rio, paramos no posto para abastecer, e o frentista, conhecido, homem de Deus, disse assim: pastor, morreu ali na frente agora, no ponto de ônibus, um homem. Eu disse: é hoje? Não, agora ainda está lá o corpo. E nós passamos e vimos o corpo ali. Aí eu fiquei pensando, saiu de casa, deve ter se despedido da família, talvez alguns de vocês até conheçam, porque Barra do Piraí é pequeno, todo mundo conhece tudo. Aí eu fiquei pensando, deve ter se despedido da família, deve ter se despedido dos seus queridos, saiu para nunca mais voltar. Aí eu fiquei pensando, o processo doloroso de ML, o processo doloroso de vir papelada, o processo doloroso de preparar sepultamento, o processo doloroso do sepultamento, o processo doloroso de voltar para casa e não ter mais o ente querido. Mexe com todo mundo. Quem aqui está livre disso? Quem aqui pode dizer: não, pastor, eu estou fora? Não dá. Foi o que aconteceu com essa família. A morte chegou, a dificuldade chegou, e eu quero extrair desse texto pelo menos 5 atitudes que nós podemos e devemos ter quando as dificuldades chegam à família. Em primeiro lugar, a família vence as dificuldades buscando socorro de Deus. Você observou o que é que esta mulher fez? Verso 21, o menino volta, verso 19, volta dizendo: ai, a minha cabeça. Alguns sugerem que foi uma insolação muito grande. Ai, a minha cabeça. O menino sentiu dor de cabeça e ele ficou deitado no joelho da sua mãe, no colo da sua mãe. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai manda o menino para junto, para levá-lo de volta, e ele vai e é colocado sobre o joelho da sua mãe. E então o menino morreu. O que ela faz? Deixa o menino ali e vai buscar a ajuda do homem de Deus.
A sunamita foi buscar o socorro de Deus diante da crise que se instalou na sua casa. Eliseu era homem de Deus, isto é, ele era um representante legítimo de Deus. E ela foi buscar ajuda. A primeira atitude dela foi buscar o socorro de Deus na figura do homem de Deus. Quero que você saiba que família é projeto de Deus. Jesus disse a Zaqueu o seguinte: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém entrar em sua casa. Lucas 19, verso 5. Muitas vezes o Senhor Jesus falou sobre família, usou figuras que são próprias da família. Por exemplo, a oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma figura paterna para nos ensinar a oração. Então a família vence a dificuldade buscando o socorro de Deus. Se a sua família estiver em dificuldade, amigo, busque o socorro de Deus. Busque o socorro de Deus, como esta sunamita o fez. Segundo lugar, sabe o que eu aprendo do texto? É que a família vence as dificuldades buscando ajuda com pessoas certas. Pessoas certas. A mulher foi buscar a ajuda de um homem de Deus. Sabe quantas vezes o texto se refere a Eliseu como homem de Deus? 8 vezes. Ela não foi buscar conselho com qualquer pessoa, com a amiga do salão, com a manicure, ajustando aqui para a nossa realidade, com a caixa do supermercado. Não que estas pessoas não possam ser extraordinárias conselheiras, se forem pessoas sábias e servos de Deus. Porque não basta ser servo de Deus. Sabe que tem servo de Deus que dá cada conselho louco? Que diz assim, olha, separa mesmo. Você já viu gente assim, dando esse conselho? A pessoa está em conflito, aí encontra um cabeça de vento, um crente cabeça de camarão, e diz assim, dá um conselho louco, separa mesmo. Ou então, aquela mulher que foi traída e vai conversar com outra, que diz assim, paga na mesma moeda. Entende? Ela foi buscar conselho com pessoas certas. Provérbios 12, verso 5 diz assim, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Com quem você busca conselho? Quem é seu conselheiro? Aliás, a gente escolhe o conselho pelo conselheiro que a gente escolhe. Está entendendo? Então a mulher buscou conselho com pessoas certas, foi socorrer-se com Eliseu. A família da sunamita viveu uma tragédia, entrou numa rota de destruição. Só Deus podia mudar aquela situação, mas é preciso que se busque ajuda. Há pessoas que não buscam ajuda. E aí, nós vamos para o terceiro item da nossa reflexão. A família vence as dificuldades buscando ajuda na hora certa. O que a mulher fez? Ela não adiou, não procrastinou,
ela foi imediata. Olha para mim. Há uma questão cultural que é traduzida com a seguinte expressão: em briga de marido e mulher, como é que é? Ninguém mete a colher. Você já me ouviu contar aqui aquela experiência que eu vivi, juntamente com o nosso irmão Edilson, que está lá atrás. Solteiros, morávamos numa kitnet aqui. Como a igreja mudou muito, vale a pena contar a experiência, porque muitos não a ouviram. E um dia mudou-se para o apartamento ao lado um casal recém-casado. Você lembra disso, Edilson? Eu sei que à noite, eu acho que eles quebraram todo o enxoval. Era prato na parede, quebrando. Prato para cá, prato para lá. E esses irmãos abençoados disseram assim: pastor, você é pastor. Você tem que ir lá. E não é que eu tentei, loucura, hoje eu não faria isso, né? Abri a porta, e a gente ouvindo grito, ouvindo barulho na parede, e eu fui me dirigindo para a porta. De repente o homem abriu a porta, e disse assim: o que o senhor quer? Aí eu disse: eu estou olhando a paisagem. Depois a gente orou por eles, não sei, não me lembro da fisionomia, mas eu fiquei pensando que as pessoas não buscam ajuda na hora certa. Na modesta experiência de gabinete pastoral, você sabe qual é a minha conclusão? Que normalmente quando as pessoas buscam ajuda, a situação está tão estragada que pouco pode ser feito. A mulher buscou ajuda na hora certa. Vai ao encontro de Eliseu. Eu estava estudando esse texto e me veio assim a inspiração de extrair do texto para uma outra ocasião, tratarmos sobre o perfil desta mulher. Que mulher magnífica, que mulher de fibra, que mulher corajosa. Então busque ajuda na hora certa. Então, em primeiro lugar, busque o socorro de Deus, busque ajuda com pessoas certas, mas busque ajuda na hora certa. Busque na hora certa. Muitas vezes a família vive um conflito e usam a máscara. Parece que está tudo bem. Vestimos a fantasia de crente. Está tudo bem. Mas nem sempre está tão bem assim. Busque ajuda. Busque ajuda. Enquanto você pode ser ajudado. Mas em quarto e penúltimo lugar, estão comigo até aqui, irmãos? Amém? A família vence as dificuldades com atitude. No versículo 24, diz o texto que então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Ela teve atitude. Era uma mulher de atitude. Não basta querer a família restaurada. É fundamental que se tenha atitude para que a família seja restaurada. Costumo dizer que há 3 chaves capazes de mudar qualquer coisa. Primeiro, a pessoa precisa querer mudar. Precisa querer mudar. Quando um casamento não vai bem, os dois são responsáveis. Às vezes um mais do que o outro. É como um barco.
Você tem um de um lado remando, tem outro de outro lado remando. Se um só remar, o que acontece? O barco fica dando volta. Para ele avançar, os dois precisam remar. Então a pessoa precisa querer. Mas querer só não resolve. Imagine que a pessoa tem uma doença, eu digo assim, esse remédio vai curar você. Você quer ficar curado? Se ele tiver o mínimo de bom senso, vai dizer, eu quero ficar curado. Mas isso por si só cura a pessoa? Sim ou não? Não. Ela precisa de uma segunda coisa, que é atitude. Sabe qual é a atitude? Tomar o medicamento. Não basta querer. Precisa ter atitude. Foi o que esta mulher teve. Ela não ficou chorando, o filho morto, ela teve atitude. Foi buscar socorro com a pessoa certa, na hora certa. Não 2 dias depois, não 3 dias depois, não uma semana depois. Mas ela foi na hora. Talvez tenha deixado o filho ainda com o corpo quente. E foi atrás do homem de Deus. Então, é importante que se tenha atitude. Em último lugar, a família vence as dificuldades quando nutre a esperança de que as coisas vão mudar. Eu falei da primeira chave, querer da segunda atitude, não falei da terceira. Você sabe qual é a terceira chave? Precisa fazer algum esforço. Precisa fazer algum esforço. Precisa orar. Precisa ser sensível às necessidades dos membros da sua casa. Então, em último lugar, a família vence as dificuldades quando nutre a esperança de que as coisas vão mudar. Foi a fé que levou esta mulher até Eliseu. Ela o deixou morto, mas ela estava com o coração cheio de fé, cheio da convicção de que alguma coisa iria acontecer na sua família. Aí eu leio o que está em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela tinha fé. Crer que Deus pode mudar a situação. Ela vai ao encontro de Eliseu, de Geazi, que perguntam: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Olha a resposta que ela deu, versículo 26. Ela podia dizer, não, um caos, uma tragédia, eu estou em desespero, mas a resposta dela esconde a segurança de que algo iria acontecer. De forma convicta, ela diz, vai bem. Foi esta convicção, meus irmãos, que levou Jairo a procurar Jesus. Marcos capítulo 5, verso 21 a 23. Ele sai de casa e deixa sua filha de 12 anos, morta. Uma outra tradução diz que ela estava à morte. Não havia qualquer possibilidade humana para resolver o seu problema, mas ele vai até Jesus, pedindo a Jesus que fosse a sua casa, sua filha morta, sua família chorando, uma tragédia alcançou a sua casa, mas ele foi até Jesus e Jesus não o decepcionou. Foi a mesma convicção que uma mulher com fluxo hemorrágico, no mesmo texto,
de Marcos capítulo 5, versos 25 a 34, que vai até Jesus impulsionada por uma certeza: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Sabe o que é isso? Esperança de que alguma coisa vai acontecer. Foi esta mesma convicção que um leproso agasalhava no coração, quando vai até Jesus e faz uma das orações mais simples de toda a Bíblia. Ele disse assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de compaixão, estende a mão e cura aquele leproso. Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. A família pode vencer as dificuldades. Você está disposto a vencer as dificuldades da sua família? Todos nós temos algum tipo de dificuldade na família, porque não existem famílias perfeitas. O desafio é que nós temos famílias saudáveis. Busquemos o socorro de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Você entendeu a palavra dessa noite? Quantos entenderam? Levante sua mão. Curve a sua cabeça, por favor. Se você, por desventura, estiver enfrentando, neste tempo, dificuldades, outras na sua família, eu quero orar com você e orar por você. Quem sabe você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazê-lo nesta noite, buscar o socorro de Deus e pedir: Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra na minha família, transforma a minha família. Eu quero orar com você e orar por você. Senhor Deus, querido Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor tem poder para transformar a família. E eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada um de nós aqui. Aqueles que aqui estão e que ainda não entregaram o seu coração ao Senhor Jesus, que o façam nesta noite. Nós vamos convidá-los aqui, se manifestem e tomem uma decisão pública de entregarem a vida a Cristo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão vivendo um tempo de lutas e que nesta noite precisam do socorro do Senhor. Oramos pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o louvor já devidamente separado. Se houver aqui alguém que quer dizer assim: pastor, nós vamos, pode ser assim, irmão, pode ser. Nós vamos cantar, enquanto cantamos, se houver alguém aqui que quer dizer assim: pastor, eu preciso de oração por minha família, vem aqui à frente, quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, vem aqui à frente, quero orar por você. Saia do seu lugar e venha.
todos. Olharei pro alto, de onde o meu socorro vem. Posso até estar aflito, mesmo assim confiarei. Minha fé está firmada em quem nunca falhará. Mesmo que os olhos não vejam, eu preciso confiar. Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá. Você pode vir, quero orar por você. Vem em nome de Jesus. Não é vergonha pedir oração, não é vergonha. Vem em nome de Jesus. A fé está firmada em quem nunca falhará. Mesmo que os olhos não vejam, eu preciso confiar. Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá. Se o mar não se abrir, quando tudo faltar, se minhas forças falharem, Deus proverá, Deus proverá. Se o mar não se abrir, quando tudo faltar, se minhas forças falharem, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nome poderoso, nome santo, nós estamos em Tua presença e intercedemos por estes que vieram à frente, reconhecendo que precisam do socorro do Senhor na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas benditas mãos sobre cada um, Senhor, entrando com providência, entrando com ajuda, que também possam buscar ajuda de pessoas que de fato podem lhes ajudar, que não adiem mais, que busquem logo ajuda, socorro, orientação, pessoas que orem juntos
em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro por aqueles que nos ouvem também, através da transmissão, que o Senhor possa alcançar lá naquela casa, aquela família que está nos ouvindo, que talvez agora também esteja dizendo: eu preciso do socorro de Deus na minha casa. Ó Senhor, atende ao nosso clamor, põe a tua mão sobre cada pessoa aqui presente, especialmente estes que vieram à frente. Põe a tua mão, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos guarde naquilo que vamos fazer nesta semana, que o Senhor nos guarde de acidentes, de provocar acidentes, que o Senhor guarde os nossos queridos que estão perto e aqueles que estão distantes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, nos desafios que ela tem, Senhor, os ministérios que vão atuar nesta semana, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Abençoe a pessoa ao seu lado, desejando uma boa semana. Vão em paz e que Deus a todos abençoe. Se o mar não se abrir,